Jesus Cristo ressuscitou. Como respondiam, os primeiros catecúmenos da igreja, lá da origem que nós vamos ver aqui, dos Atos dos Apóstolos, respondiam: verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Então, meus irmãos, já que nós estamos com essa base de alegria para ser vivenciada, eu preciso de amarrar esse meu comentário neste itinerário que nos é dado pela Santa Igreja. Em todos os anos, nesse tempo pascal que se inicia hoje, e a gente precisa de olhar atentamente para esse tempo e também perceber que o tempo da Páscoa é maior e mais forte do que o tempo da Quaresma. O tempo penitencial que nos prepara para esse que é o tempo maior da igreja tem 40 dias, mas a Páscoa é 50. E nesses 50 dias devemos vivê-lo como se fosse, pois de fato é, um domingo de alegria, uma festa. Com esse motivo que nós estamos refletindo, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Então, nós já vamos aprendendo com os santos ensinamentos. A vida do cristão é muito mais forte, muito mais valiosa do que a morte, colocada nesse mundo pelo inimigo da nossa salvação, o demônio. Muito bem, nós precisamos aprender então com os atos, as atitudes, aquilo que os apóstolos fizeram. E nós vamos ver nesse livro, Atos dos Apóstolos, que segundo os estudiosos da igreja, é o quinto evangelho, o evangelho do Espírito Santo. Se nós temos os 4 evangelhos, muito bem definidos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que ouvimos hoje, nós temos esse livro de Atos dos Apóstolos, escrito por um dos evangelistas. O autor de Atos é São Lucas. Mas é muito comum em todo o livro de Atos a seguinte expressão: Pedro e Paulo, que são as colunas da igreja, dessa experiência então fundante da nossa igreja, que repetem: o Espírito Santo e nós fizemos. O Espírito Santo e nós decidimos. E aí eu vou fazer um breve resumo, até para aguçar a vontade de vocês, de nesse tempo da Páscoa, realmente reler todo o livro de Atos. Ele tem um esquema muito funcional e ao mesmo tempo simples. Tem 28 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 13, é como se fossem os Atos de Pedro, o nosso padroeiro paroquial. Pedro toma sempre a dianteira, as decisões. Nós vamos ver Pedro indo na casa do Cornélio, pregando e convertendo o centurião. É Pedro quem preside a eleição de Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, que se suicidou. Nós vamos ver Pedro chegando lá no templo e até a sombra de Pedro curava, fazia prodígios, milagres. O mesmo Pedro, ao ser indagado, ser interrompido na sua caminhada por um paralítico que pede uma esmola, como que ele vai responder? Vai responder como portador, o detentor da riqueza da igreja, e diz: olha, dinheiro eu não tenho não, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E vai viver uma vida nova. Então nós vemos os Atos de São Pedro, o primeiro Papa, realmente fazendo essa ponte de ligação entre a terra e o céu, o pontífice primeiro. E aí, lá no meio, no capítulo 13, 14 e 15, nós vemos os dois juntos. O exemplo de perdão, que é Pedro, e o exemplo de conversão, que é Paulo, se reúnem e coordenam, comandam o primeiro concílio da igreja. Resolvem a questão e a partir dali, humildemente, Pedro se coloca no comando, mas como que à sombra de Paulo. E aí nós vamos ver os Atos de São Paulo, até o final do livro.